Pois bem, agora vamos lá ao lucro de um monopolista. Quanto lucra um monopólio? Para encontrar o lucro de tal empresa, lembre-se de que o lucro é igual à receita total menos os custos totais. Então, lucro, aquela fórmula tradicional, ela é igual à receita total menos custo total. Essa expressão pode ser reescrita como, por exemplo, o lucro é igual à receita total dividido pela quantidade menos o custo total dividido pela quantidade vezes a quantidade. Onde receita total dividido por quantidade é a receita média. Então, receita total dividida pela quantidade de produtos vendidos, que é igual ao preço. E custo total, que é custo total dividido pela quantidade, é o custo total médio, CTM, custo total médio. Assim, nós temos, portanto, que preço menos custo total médio vezes quantidade pode ser a fórmula do lucro. Então, veja aí as várias possibilidades que nós temos para compreendermos o lucro do monopolista. Daqui a pouco a gente volta aqui para esse quadro. Essa equação do lucro, que é a mesma das empresas competitivas, nos permite medir o lucro do monopolista em nosso gráfico. Considere o retângulo sobreado na figura 5. Então, a altura do retângulo, que é o segmento BC, é o preço menos o custo total médio, P menos custo total médio, que é o lucro por unidade vendida. A largura do retângulo, segmento DC, é a quantidade vendida máximo, Q máximo. Assim, a área do retângulo representa o lucro total do monopolista. Então, vamos já ver aqui essa figura 5 e daqui a pouco a gente volta ali para o quadro para ver o que quadro ele fala. Então, aqui, o lucro do monopolista. Então, nós temos mais uma vez aqui a curva de demanda. Nós temos aqui a receita total e o custo total, a curva de custo marginal e nós temos aqui o preço do monopolista, né? Então, lembrando que a empresa monopolista vai pegar receita marginal, custo marginal. No tangenciamento, você encontra a quantidade máxima que a empresa monopolista ela pode vender. E aí ela vai colocar isso dentro, se relacionando com a curva de demanda e vai chegar ao preço B, que é o preço do monopolista. Então, essa diferença aqui entre C e B, esse quadrante aqui, é o lucro do monopolista. Então, a área do retângulo BCDE é igual ao lucro de uma empresa monopolista. A altura do retângulo BC é o preço menos o custo total médio, que é igual ao lucro por unidade vendida. A largura do retângulo DC é o número de unidades vendidas. Então, mais uma vez, a altura BC é o preço menos o custo total médio. Então, aqui é o lucro por unidade vendida, né? Então, o preço menos o custo aqui, total médio, né? Então, olha aqui o Czinho é o custo total médio. E a diferença entre D e C é a quantidade vendida. Então, 1.000 ou 500 vai mostrar. Então, quantidade vendida, lucro por unidade vendida, você então tem dentro desse quadrado o lucro do monopolista. Vamos voltar aqui e ver o saiba mais sobre. Então, por que os monopólios não têm curva de oferta? É uma questão interessante. Então, veja. Você talvez tenha percebido que analisamos o preço em um mercado monopolista usando a curva de demanda de mercado e as curvas de custo da empresa. Não fizemos nenhuma referência à curva de oferta de mercado. Em contraposição, quando analisamos os preços nos mercados competitivos, a partir do capítulo 4, as duas palavras mais importantes sempre foram oferta e demanda. O que aconteceu com a curva de oferta? O que aconteceu com a curva de oferta? Embora as empresas monopolistas tomem decisões sobre a quantidade a ser ofertada, da maneira descrita neste capítulo,
Um monopólio não tem uma curva de oferta. Lembrando que tudo que o monopólio oferta, oferta individual, é também a oferta de mercado. Uma curva de oferta nos diz a quantidade em que a empresa decide ofertar a qualquer preço dado, que não é o caso do monopólio. Então, esse conceito faz sentido quando analisamos empresas competitivas que são tomadoras de preço. Mas uma empresa monopolista é formadora de preço e não tomadora. Não faz sentido perguntar que quantidade uma empresa produziria a qualquer preço, porque a empresa estabelece o preço ao mesmo tempo que escolhe a quantidade que ofertará. Com efeito, a decisão de um monopolista sobre quanto ofertar não pode ser separada da curva de oferta com que ela depara. O formato da curva de demanda determina o formato da curva de receita marginal, que, por sua vez, determina a quantidade que maximiza o lucro do monopolista. Em um mercado competitivo, as decisões de oferta podem ser analisadas sem que se conheça a curva de demanda, mas o mesmo não se aplica ao mercado monopolista. Portanto, nunca falamos da curva de oferta de um monopólio. Então, por isso que a gente não tem a curva de oferta. Então, porque a empresa monopolista ela tem uma outra característica, ela já é tomadora de preços. Então, diferente do que a gente já está vendo lá, desde os primeiros capítulos do livro, das primeiras partes, onde tem alguns fundamentos de economia, como, por exemplo, as forças de mercado, a lei de oferta, demanda e equilíbrio, sempre tem uma curva de oferta e a curva de demanda. Mas, nesse caso, você não precisa ter mais uma vez a curva de demanda, por uma das razões é que a empresa monopolista é formadora de preço, então ela não precisa determinar quanto ela vai produzir a partir do preço. Então isso aí é fundamental se ter sempre em mente, ok? Pois bem, aqui o Menkyu coloca um estudo de caso, né? Medicamentos monopolizados e genéricos. Vamos ver aí esse tema da área de saúde, ainda mais agora nesse período em que a gente vive a Covid, o que isso pode nos auxiliar do ponto de vista teórico. Segundo nossa análise, os preços são determinados de maneira bem diferente nos mercados monopolistas e nos mercados competitivos. Um ambiente ideal para testar essa teoria é o mercado de medicamentos, porque este contém as duas estruturas de mercado. E aí vamos ver. Quando uma empresa descobre um novo medicamento, as leis de patente lhe concedem um monopólio sobre a venda do medicamento em questão. Mas com o tempo a patente expira e a partir daí qualquer empresa pode fabricar e vender o medicamento. Então essa é a diferença entre o medicamento com patente monopolizado e o medicamento que a patente já venceu se torna um medicamento de domínio público, em que qualquer fabricante de medicamentos pode começar a fabricar e faz, portanto, com que esse medicamento, portanto, se torne um medicamento genérico. Então passe a ser um mercado competitivo. Você não tem mais um detentor do monopólio dessa produção. Nesse mercado, nesse momento, o mercado deixa de ser monopolista e passa a ser competitivo. O que acontece com o preço de um medicamento quando a patente expira? A figura 6 mostra o mercado de um medicamento típico. Nessa figura, o custo marginal da produção do medicamento é constante, isso é, aproximadamente verdadeiro para muitos medicamentos. Durante a vigência da patente, a empresa monopolista maximiza o lucro, produzindo a quantidade em que a receita marginal se iguala ao custo marginal e cobrando um preço bem superior ao custo marginal. Mas, quando a patente expira, o lucro proporcionado pela produção do medicamento encoraja a entrada de novas empresas no mercado. Então, lembrando lá a lei da oferta, então toda vez que você tem uma atividade produtiva que gera muito lucro, você atrai novas empresas, porque, consequentemente, é uma atividade rentável. Então, quando expira a patente de algum medicamento, consequentemente, dado que aquele medicamento ele já apresenta
um lucro, um resultado natural, você tem aí a situação de que você atrai novas empresas. À medida que o mercado se torna mais competitivo, portanto, o preço cai até se igualar ao custo marginal. Então, aquele negócio, cai a patente, o negócio continua atraente, vão entrando novas empresas para produzir esse medicamento que agora se torna genérico, consequentemente, a margem de lucro, o preço vai caindo até se igualar ao custo marginal, e aí você já passa a não atrair novas empresas. E os fatos são consistentes com essa teoria. Quando a patente de um medicamento expira, outras empresas entram rapidamente no mercado e começam a vender os produtos chamados genéricos, que são quimicamente idênticos ao produto de marca do antigo monopolista. E como prevê nossa análise, o preço do medicamento genérico produzido de forma competitiva é bem inferior ao que era cobrado pela empresa monopolista. O vencimento da patente, entretanto, leva o monopólio a perder todo o seu poder de mercado. Alguns consumidores se mantêm fiéis ao medicamento da marca, talvez com medo de que novos medicamentos genéricos não sejam realmente iguais àqueles que usavam há anos. Como resultado, o antigo monopolista pode continuar a cobrar um preço superior ao preço praticado por seus concorrentes. E aqui, então, está um gráfico sobre o mercado de medicamentos. Então, quando uma patente concede a uma empresa um monopólio sobre a venda de um medicamento, a empresa cobra o preço de monopólio, que é bem superior ao custo marginal de produção do medicamento. Então, veja, nós temos a demanda, aí nós temos receita marginal e custo marginal. É claro, a quantidade lá no período de monopólio vai ser um preço maior. A partir do momento em que a patente expira, novos fabricantes vão entrar no mercado, ou seja, o mercado vai ter mais oferta de produtos e a essa quantidade ofertada, consequentemente, o preço após a patente expirar diminui. Então, quando a patente de medicamento expira, novas empresas entram no mercado, tornando-o mais competitivo. Como resultado, o preço vai cair, cai do preço monopolista para o custo marginal. Portanto, o preço cai do preço monopolista para o custo marginal, que é aquele custo que a gente já viu em que operam as empresas competitivas. Por exemplo, um dos antidepressivos mais amplamente usados é o medicamento fluoxetina, utilizado por milhões de norte-americanos. Com a patente desse medicamento expirou em 2001, hoje um consumidor pode escolher entre o medicamento original, vendido sob a marca Prozac, e uma versão genérica do mesmo medicamento. O Prozac é vendido por cerca de 3 vezes o preço da fluoxetina genérica, mostrando aí aquilo que está no parágrafo anterior. Ou seja, muitas vezes o monopolista ele continua fabricando esse produto do qual ele já não tem mais o monopólio e vendendo mais caro, porque justamente ele goza desse prestígio original de monopolista que ele teve durante alguns anos, para continuar vendendo um produto, dado que o consumidor ainda continua acreditando que o produto da marca ele tem um efeito melhor do que o produto genérico, ainda que do ponto de vista clínico, e acho que do ponto de vista, enfim, dos estudos de saúde, os genéricos eles têm o mesmo efeito dos produtos de marca, e isso no Brasil tem sido praticado aí desde os anos 90, quando várias patentes de medicamentos fundamentais para o bem-estar da sociedade, enfim, principalmente em momentos de pandemia, como é o caso agora da Covid, em que patentes de vacina estão sendo estudados, se as patentes podem ser quebradas para mais laboratórios fabricarem essas patentes. Então, consequentemente, você, claro, vai ter uma disputa em de você tomar talvez uma vacina da Pfizer e tomar uma vacina genérica enfim, da mesma receita, da mesma fórmula de produção que a Pfizer. Então, entre comprar a Pfizer, que pode vender mais caro, e comprar aquele genérico idêntico, mas sem a marca, muitas vezes gera dúvidas, de desconfiança no mercado, e isso permite, portanto, que o monopolista continue produzindo, mas agora produzindo no mercado competitivo com a sua marca.
Esse diferencial no preço pode resistir porque alguns consumidores não estão convencidos de que as duas pílulas são substitutas perfeitas. Então veja aí um efeito em relação